gravando já. Já tá gravando. Você é doido, é? Meus amigos, boa noite. Dr. Cast está de volta para trazer hoje para vocês uma mensagem, um social, né? O Dr. Cast social. Já trouxemos aí maçonaria, já trouxemos muitos assuntos polêmicos e esse de hoje é algo bem, como é que eu posso dizer? Bem valioso à sociedade, porém ainda muito desconhecido, que traz muito preconceito de quem não conhece e hoje a gente vai tentar desmistificar tudo. É o NA, meus amigos, os Narcóticos Anônimos. Então temos aqui hoje 2 membros que a gente vai tentar desmistificar e falar para você que está em casa, que está no trabalho, você saber realmente o que é, como é que funciona, como é que é formulado, quem é que precisa, quem é que aceita. Então a gente vai escancarar hoje, né? No palavreado do Dr. Cast. Popular. No popular. Do jeito que a sociedade gosta de nos assistir e é isso que a gente vem tratar, né? E nós estamos aqui hoje, como a gente estava falando nos bastidores, como sociedade. Sim. Porque eu não conheço, eu sou leigo, você. A voz da sociedade então, hoje. Aqui boa noite. Boa noite. A voz da sociedade hoje. E aí, nada melhor do que trazer, né? Pronto. 2 meses para falar o que Exatamente. como funciona e tirar todas as dúvidas. Show. Vamos desmistificar hoje. Tem também um evento que eles fazem agora dia 1º de junho, que é o Levando a Mensagem, que é em todo o Piauí. Então, bem legal. E vamos começar pelo começo, né? Exatamente. O que é o NA, o Narcóticos Anônimos? Boa noite a todos. Muito obrigado aí ao podcast Dr. Cast por esse espaço aí cedido a Narcóticos Anônimos. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado, Jardel. Narcóticos Anônimos, ele nasceu em 1953, no sul da Califórnia, na cidade de Los Angeles. Narcóticos Anônimos, ela é uma irmandade ou sociedade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Nossa irmandade, ela não tem fins lucrativos, ele é um programa de total abstinência de todas as drogas. Nossa audiência deve estar pensando em o que é que eles estão fazendo, que agora o pessoal até de costas só está mostrando para nós ali. E explicar por quê, né? Para o pessoal saber. Exatamente. Por que funciona nesse formato? Porque geralmente o formato do podcast é uma câmera aqui pegando todo mundo. E por que hoje está assim? Valeu aí pela pergunta. Narcóticos Anônimos, ele é regido por 12 tradições. E a nossa 11ª tradição, ela fala que todo membro em rádios, canais de TV, ele deve manter seu anonimato pessoal para preservar até mesmo a irmandade de Narcóticos Anônimos, né? Para fazer parte da nossa irmandade, é muito simples, nós temos apenas um único requisito, é o desejo de parar de usar, né? Então, qualquer pessoa pode fazer parte da nossa irmandade. Nós não estamos interessados no que a pessoa fez no seu passado, no que a pessoa tem ou deixa de ter, quais eram os seus contatos, seu sexo, sua preferência sexual. A única coisa que nós pedimos aos nossos membros é que tenham o desejo de parar de usar. Nós não temos taxas, não temos matrículas, é um programa inteiramente gratuito. Entendi. Já veio aqui umas 2 perguntas. Assim, o primeiro passo é você ter o desejo e querer, né? Porque se não quiser não adianta, forçar não vai dar certo. Mas veio outra pergunta. Quando você falou todos, pode mulher também? Tem essa dúvida.
Exatamente, é qualquer pessoa, homem, mulher, nós não estamos, qualquer pessoa pode fazer parte, homem, mulher, nós não estamos interessados no seu sexo e na sua preferência sexual. Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode fazer parte, sim. Pode se tornar um membro da Irmandade. Sim. Você sabia dessa? Não. E de religiosidade? É assim, o programa DNA, ele não é um programa religioso, ele é um programa espiritual. Os nossos 12 passos, você vai ouvir muito falar de um poder superior da forma que eu compreendo, né? Então, qualquer membro de DNA é livre para escolher esse poder superior. A religião do membro não empata nenhum membro de fazer parte da nossa Irmandade. Não é uma religiosidade, no caso, né? É uma espiritualidade. Engloba toda e qualquer religião. Até quem não tem religião, quem não acredita em nada, é uma espiritualidade. Legal. Beleza. Aí eu queria entender também como é que é formado esse corpo da Narcóticos Anônimos, por exemplo. Existem muitas dúvidas. Existe ela a nível nacional, existe ela a nível mundial, existe ela a nível local. Como é que é distribuído a NA? É assim, Jadel, muito obrigado pela pergunta. Tudo começa num grupo, né? Para ter um grupo na sua cidade, na sua localidade, basta que naquele local tenha um ou mais pessoas adictos, né? Que tenham esse desejo de estar abrindo um grupo de narcóticos anônimos, né? O nosso grupo, ele funciona no espaço físico, com dias e horários já pré-determinados, mas todas essas decisões, né, de aonde vai funcionar o grupo, os dias e horários das reuniões, o nome do grupo, os servidores dos grupos, tudo isso ele é decidido em conjunto com outros membros, né, que vêm dar apoio e suporte para a abertura desse grupo. Mas para se ter um grupo, é necessário que tenha pelo menos um adicto ou mais adictos nesse local onde vai ser aberto o grupo. E onde é aqui em Pedro II? Em Pedro II, o grupo Reviver funciona aqui na rua Corinto Andrade, no prédio da maçonaria. Nossas reuniões elas acontecem dias de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre das 19 às 21 horas. Lembrando que dia de segunda-feira são reuniões abertas. O que seria reuniões abertas? Reuniões abertas é para qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse de conhecer mais a fundo a nossa Irmandade. Então eu já deixo aqui Nós pode esse convite. ir, Qualquer pessoa, qualquer membro da sociedade, qualquer pessoa da sociedade, quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa Irmandade, reuniões toda segunda-feira, 19 às 21 horas, no prédio da maçonaria. Já deixa na descrição aí pra galera saber onde é. E Reviver é o nome do grupo local, né? É o nome do grupo local, isso. Do grupo local. E tipo assim, tem alguém que está assistindo a gente que, como a gente diz, né? Ele se tocou, que eu preciso. Como é que ele faz? Ele só no dia da reunião ele vai? Pronto. É simples. Qualquer pessoa, né, que se
considere um adicto, né? Ele pode fazer parte da nossa irmandade. Ele pode estar indo nas nossas reuniões, lá sempre terá um membro para recebê-lo, será muito bem-vindo, será muito bem tratado. E a decisão, né, de continuar indo às nossas reuniões é dele, é do indivíduo, né? E para fazer parte, como já foi falado, fazer parte da nossa irmandade, basta apenas que ele tenha o desejo de parar de usar droga, né? Nas nossas reuniões, vocês irão ouvir muito a palavra adicto, né? O que seria um adicto? Interessante. Eu também, tinha até anotado. Você falou aqui adicto. Adicto, ela é uma palavra derivada do latim que significa escravo de. Então, adicto para Narcóticos Anônimos é apenas um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença progressiva, incurável e fatal, que termina sempre da mesma maneira: prisões, instituições e morte. Que ela não reconhece, não vê isso e só vai ver quando chega mesmo lá naquele último passo. Existe uma promessa em Narcóticos Anônimos. Qual seria a promessa de NA? NA promete a seus membros parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. A nossa experiência coletiva diz que aqueles companheiros que continuam vindo regularmente às reuniões de Narcóticos Anônimos mantêm-se limpos. Então, para ficar limpo é simples. Presença regular nas nossas reuniões, né? Você vai parar, com certeza você vai perder esse desejo de usar. E para você ter uma nova maneira de viver, aí você vai ter de dar um passo a mais. Aí você vai ter de praticar os 12 passos de Narcóticos Anônimos. Então tem uma cartilhazinha para seguir os 12 passos. Mas é pesado demais. Antes da gente chegar lá, adicto, escravo de, certo? É pesado demais. Aí aqui ele se enquadra em várias outras coisas, né? Porque a gente tá falando aqui do NA, que é Narcóticos Anônimos. Ele usa o adicto no sentido dele ser escravo àquela droga. De alguma coisa. No Narcóticos Anônimos é da droga em si, né? Mas pode ser de pornografia, de álcool, de jogo, né? Adicto é uma compulsão, né? É uma compulsão que a pessoa, o desejo que a pessoa tem por jogo, sexo, comida, compras, exercício, trabalho, notícia, videogame. Tudo. Aí ele se torna um escravo de... Não há nível seguro para uso para um adicto, né? Uma dose é muito, mas 1000 não basta. Quer dizer, quando eu começo a usar, eu não tenho o controle, né? É por isso que ele é escravo. Agora, essa escravidão, ela só vem no uso, né? Sem uso não tem, mas no uso, né? Eu acho que é aí que onde muitas pessoas se perdem, né? Porque fica naquilo, né? Diz, não, mas eu paro na hora que eu quiser. Não, mas eu não sou, palavra grosseira, né? Viciado, porque eu não vendi minhas coisas ainda para não comprar. Eu não preciso porque eu sei parar. Eu sei a hora de parar. Eu tenho controle, né? O que mais a gente vê, o pessoal... É o mais popular, né? Eu só bebo sábado e domingo, aí eu paro, aí eu não bebo mais. Eu só bebo todo dia para abrir o apetite. Aí não considera nenhum adicto, não sabe nem o que é um adicto. Interessante. E bastante pesado também. Demais. Né? E é uma boa, porque você aí que está assistindo, pode ter um dentro de casa, pode ser um e não se considera ou nem sabe, né?
pelas crenças da sociedade, pela aquela ignorância que tem de achar que eu tenho um controle sobre mim, eu é quem sei, eu consigo parar. Por isso que o Dr. Cast vem trazer isso para a sociedade também, essa parte do entendimento, né? De saber o que é que você está fazendo, por que você está fazendo as coisas. Não querer ser tão ignorante ao ponto de não buscar conhecimento, de achar que tudo é do jeito dele. Aí só vai mudar, como diz Freud, quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, aí sim a pessoa muda. Mas até lá a pessoa quebra a cara até conseguir. Então, assiste o Dr. Cash. Curte, comenta, está isso por aqui, que aqui também, aqui tem de tudo, né? Aqui Tem tudo, tem humor, tem informação, conhecimento, notícia, curiosidade, e é bem interessante. Assim que eu recebi o chamado, eu já entrei em contato com a equipe, você tinha me ligado, eu falei, eu disse, cara, isso aí é sensacional, porque aqui a gente gosta disso. Tipo, é polêmico? Porque é um tabu, ninguém quer, como você falou aí que é aberto à sociedade, eu duvido se vai alguém para conhecer. Porque ela disse, eita, se me verem lá no seu lá, ele tá usando droga. Deus me livre, não anda. Então aqui a gente tá para isso, é para quebrar esse tabu da sociedade, é quebrar essa crença, porque tem muita gente que sofre com uma coisa, que tem a crença de não ir buscar ajuda, que tem um preconceito ainda e prefere continuar sofrendo de que dar o braço a torcer, né? Popularmente falando, de ir buscar, de ir perguntar, de ir procurar. E isso aí é muito interessante. Então nós vamos qualquer dia, né? Vamos, conversa com o membro. Exatamente. Ver a vida do membro, ver o que tem. Obviamente o membro não vai te contar tudo, mas ele vai te ajudar de alguma forma para você entender, né? E aí eu acho massa quando você falou, porque tipo, é um grupo, né? Ninguém lá tá para julgar ninguém. Uma irmandade, né? É tipo uma irmandade, né? Isso. Ninguém tá lá para julgar ninguém, todo mundo tá buscando um ajudar o outro e todo mundo se ajudar. Pode ir hoje, amanhã se não quiser ir mais, é livre de massa, escolha. não tem cobrança. Como ele falou, a única coisa que precisa é a pessoa querer, né? Aceitar, querer ir e se entregar naquele sentido. Tem uma parte da nossa terceira tradição que ela se encaixa muito nisso que você estava falando. Dentro de um grupo de narcóticos anônimos, nós somos iguais para obter o alívio que a gente procura da doença da adicção, né? Fora do grupo, existe o médico, o desembargador, o gari. Dentro do grupo, todo mundo se iguala, né? Lá nós somos iguais, lá nós somos adictos em recuperação, né? Antes de eu passar a palavra para o meu companheiro, o João Paulo falando, né, sobre né, paro quando eu quero, né, eu sei, ainda posso usar, eu tenho ainda o controle da minha vida. Esse é um dos aspectos da doença da adicção. A doença da adicção, ela é uma doença física, mental e espiritual. Qual é a tríade? A parte física da doença da adicção é a minha compulsão, né? Compulsão. Eu não consigo parar de usar uma vez que eu comece a usar. Compulsão. A parte mental da doença da adicção é a obsessão, né? Pensamentos centrados numa coisa só. Buscar maneiras e meios de conseguir mais uma dose, mais uma droga. Não interessa o que eu vá fazer para isso. Eu tenho de usar. Meu corpo pede, minha mente pede. Compulsão. Compulsão, obsessão. E a parte espiritual da doença, que é a parte mais complicada da doença, é o meu total egocentrismo, né? Eu me torno uma pessoa egocêntrica. Embora tudo e todos ao meu redor me digam, me mostrem que a minha vida não está boa, que eu estou destruindo com minha vida, com a vida de meus familiares, eu continuo afirmando que eu posso usar, que eu tenho controle, né? Negação. Eu continuo negando, né?
Essa é a parte mais complicada da doença, mas que Narcóticos Anônimos mostrou para mim que é totalmente possível a recuperação, né? Que existe sim uma vida sem drogas, né? E essa história, né, de uma vez drogado sempre será um drogado, ela não será mais aceita, porque existe recuperação. Entendi, eu achei legal essa parte. Essa parte que como vocês falaram em passos, em conceitos, aí a gente fica meio pensativo aqui, mas você tocou numa parte legal, que é na tríade que eu comento muito, que é a parte do corpo, mente e espírito, que é uma base que eu carrego muito, que eu chamo muito a tríade, que tem que ser respeitada, que todo ser humano, ele não consegue estar equilibrado na tríade, corpo, mente e espírito, mas aquele que mais chega perto disso, ele vive bem melhor, porque ele tem um controle espiritual, um controle físico e um controle mental. E para seguir isso, essa tríade, vocês têm que tudo é 12, né? São 36 no caso, a soma aí. São 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, né? Isso é o que rege esse controle dentro da NA. Como é que funciona isso? De onde é que vem? Pode-se dizer que regras, propósitos ou princípios? São princípios de Narcóticos Anônimos. Os 12 passos, ele é voltado mais para a recuperação pessoal do membro, né? Não existe esses 12 passos que, juntamente com o meu padrinho, que é uma das ferramentas de recuperação de Narcóticos Anônimos, né? O apadrinhamento, uma pessoa que eu possa confiar, que eu possa contar com ele, onde eu vou estar trabalhando os 12 passos de Narcóticos Anônimos, né? O primeiro passo de NA, eu admito, né, que sou impotente perante a doença da adicção, né? Que minha vida ela está totalmente incontrolável, né? O primeiro passo, você pode ver, ó, que ele fala que eu sou impotente perante a doença da adicção e não impotente a uma droga específica. Não que a droga não seja um problema, lógico que é, mas ele reconhece que é adicto. Pronto. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? É o passo maior que tem esse, né? É reconhecer a minha impotência, reconhecer que eu sou um adicto, né? Aí vem os demais passos. No segundo passo, eu acredito que um poder superior poderia devolver a sanidade, né? No terceiro passo, eu vou entregar a minha vida aos cuidados desse poder superior, né? No segundo passo, eu confio. No terceiro passo, eu entrego, né? Quarto passo, eu vou fazer um inventário pessoal, né, das coisas que eu fiz do meu passado, do que eu fiz de bom, do que eu fiz de ruim, né? No quinto passo, eu vou contar isso para meu padrinho, né, que é onde eu vou admitir a natureza exata das minhas falhas, e assim os passos vão seguindo sucessivamente. O padrinho é uma pessoa escolhida dentro do grupo de maior confiança, no caso o mais velho, né, que está lá dentro, que ele escolhe para ter um nível de intimidade maior, para contar tudo, mais ou menos assim, o padrinho? A escolha do padrinho, ela não é do grupo, ela é do membro, né? Cada membro tem um direito, o dever, se quiser, lógico, se quiser, de estar escolhendo um padrinho. Tem caso de um membro ser padrinho de vários membros, né? Mas foi uma escolha pessoal de cada indivíduo. Do apadrinhado, né? Eu tô lá e ele disse, rapaz, eu simpatizei com você aqui e eu quero que você seja meu padrinho. Isso, exatamente assim. Perfeito. De qualquer forma, acho que o primeiro passo é quem abre as portas, é o mais pesado. É a pessoa admitir que é adicto. Admitir que é doente, porque a doença é a adicção.
Exatamente. Eu admito, porque realmente o maior princípio da cura é admitir que está doente. Você nunca vai ficar bom de uma coisa se você não admitir. A partir do momento que ele dá o primeiro, por isso que é passos, né? Ele dá o primeiro passo de admitir que está doente, aí sim, aí é que ele vai tomar as devidas. Mas é pesado demais. É doido, Esse trabalho é essencial de explicar, de abrir. Porque toda a sociedade ela tem que estar por dentro, ela tem que saber o que é isso. Porque também a pessoa chega um momento que a pessoa se sente só também, né? Porque a família às vezes não suporta. E essas pessoas, esses adictos, pode dizer assim, né? Que às vezes, mesmo que ele não queira, mas ele já é um adicto, mesmo que ele não tenha dado o primeiro passo, mas ele já é um adicto. Ele tem que saber que existem sim pessoas, essa irmandade, é a NA, que está ali, que você vá lá, chegue, dê o primeiro passo. Quero ou não, você vai ser acolhido, né? A partir do momento que você entra na Irmandade, você é acolhido. Então tem sim para onde você ir, tem quem você procurar para poder ter todo esse trabalho. E veio outra dúvida. Dentro da Irmandade, nesse trabalho de espiritualidade, obviamente você já falou que tem. Mas existe algum trabalho psicológico, a nível de mental? Entendi. Assim, nós não somos profissionais, né? A nossa irmandade, ela funciona através de experiências pessoais, né? Dentro dos grupos, que nós chamamos de partilhas, né? A gente dentro do grupo, a gente vai falar um pouco da nossa experiência em recuperação, né? O que é que cada indivíduo, o que é que cada membro, através dos passos, através das tradições, o que é que cada membro está fazendo para melhorar seu contato consciente com o poder superior, seu contato com a sociedade, com a sua família, o que é que vem funcionando para cada membro, né? E essa troca de experiência, por incrível que pareça, ela vem salvando aí milhões de vidas. Agora acendeu uma luzinha aqui, que aí depois que eu falar, aí quem vai complementar é o nosso companheiro que vai falar exatamente o que ele viveu, né? Pronto, aí. Pronto, é uma troca de experiência, não existe profissional lá dentro, Não. como você falou. Fora existe o médico, pode existir o psicólogo, pode Sim. existir o motorista, pode existir o porteiro. Existe. Mas entrou a lá gente tem dentro. membro desembarcador, a gente tem membro senador, deputado federal, a gente tem membro de toda espécie. Agora, quem é um membro não interessa, são nossos membros. Agora entrou lá dentro, fez parte da Irmandade. Nós somos iguais. Aí eu Passou na entendi. porta. Passou da porta, ele não passa de um adicto em recuperação. E lá dentro é uma troca de experiência. Cada um vai dizer como foi que viveu. E não existe Isso. nada melhor do que a realidade. Não tem teoria. Exatamente. Nua e crua. Nua e crua. Eu vivi isso. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar a cargo de um dos membros. Ó, psiquiatras, psicólogos, eles ainda hoje eles não sabem responder por que funciona. Eles só sabem que funciona. Rapaz, vá para um grupo genial já, que é bom. É na tora. Entendeu? É real. Ali mostra o cara que vai falar, ele viveu aquilo. Ele não vai falar de algo desconhecido. Não, ele vai falar aquilo que ele viveu, é a vida dele, é a história dele. Muitas Ele pessoas quebrou todo chegam na nossa Irmandade tomando caixas e caixas de remédio passado pelo psiquiatra. E quando dá efeito não, ele não está tomando mais nenhuma medicação, já está com 5, 6 anos, 20, 10 anos. Ele está dando o depoimento dele. Aí esse depoimento dele, das caixas que ele tomou de tudo, aquilo ali vai tocar em alguém. E aí vai juntando. Então vamos deixar agora o companheiro falar, aí vocês vão entender mais ou menos o que é NA. Com a palavra. Boa noite, eu sou mais um adicto. Agradecer aos nossos amigos aí que abriram esse espaço para nós. João Paulo, Jadel. Cara, adicto. Adicto é homem ou mulher cuja vida é controlada pela droga. E era o que a minha vida tava, né?
controlada pela droga. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu usava para dormir e acordava para usar. Completamente descontrolado. Quando eu falo descontrolado, é descontrolado mesmo. Sabe? Eu cheguei a um estágio, como é que eu posso dizer assim, avançado na adicção. Eu cheguei ao estado de mendigar. Porque, como foi até dito aqui, eu nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto. Porque na minha cabeça doentia, na cabeça de um adicto, eu acreditava que eu parava quando eu quisesse. Não, eu posso. Eu tenho um controle. Eu tenho um controle sobre mim. Tenho um controle sobre minhas vontades. Tenho um controle sobre tudo que eu vou fazer. E aí, quando chegou um dia que eu quis parar, o dia que a minha família, a minha mãe, meu pai, a minha esposa, falou, tu é doente. Tá na hora de tu caçar um tratamento. Eu falei, não, eu não sou doente, eu paro quando eu quero. E aí, quando eu tentei parar, eu não consegui. Não consegui, sabe? Foi mais forte, sabe? Foi hoje, graças a um poder superior, graças a Narcóticos Anônimos, essa irmandade que vem salvando minha vida, há 6 anos e alguns dias, hoje eu me encontro, sabe? Há 6 anos. Um cara que não passava 6 horas sem usar. E hoje fazer 6 anos. Né? Graças a essa irmandade, né, que abriu as portas para mim. Hoje eu me considero, sabe? Hoje eu me considero um membro produtivo da sociedade. Aquele vagabundo que me taxava, né? Você falou, muita gente não conhece a realidade. Vê o cara drogado, vê o cara bêbado, ela chama logo de vagabundo, né? E ela nem imagina que ele carrega uma doença da adicção, doença de comportamento. E hoje eu me considero um membro produtivo da sociedade. Hoje eu recuperei muita coisa que a drogadição me tirou. Muita mesmo. E uma delas foi o meu respeito, meu caráter, meu moral, coisa que eu tinha perdido. Né? Hoje eu tenho um emprego digno, tenho uma família linda, tenho 2 filhas que são minha vida, minha paixão, sabe? E tudo isso porque eu me dei a oportunidade de conhecer essa irmandade. Eu aceitei. Primeiro passo. Né? Primeiro passo, aceitei que eu sou impotente. Olha aí, ó. Perante essa doença, perante a adicção. Foi fácil? Não. Foi preciso. E hoje eu levo minha vida na maior naturalidade do mundo, sabe? Eu tenho uma vida depois da droga. Tenho uma vida. A droga em si, cara, ela só me trouxe desgraça. E hoje eu consigo, sabe? Andar na rua, de cabeça erguida. É muito bom, sabe? Sem dever nada a ninguém, sem ter medo. Porra, só em andar sem ter medo, cara. Sem andar no pânico, andar assustado. Pô, tô devendo fulano, devendo verdade. Hoje eu consigo, sabe? Graças a essa irmandade. Que, cara, eu até voltando assim um pouco do que eu falei, eu cheguei a um ponto de eu chegar nos lugares e me sentir tão diferente, sabe? Porque não tinha quem quisesse mais minha companhia. Não tinha quem quisesse minha presença. E eu, por muitas vezes, eu pensei que não ia encontrar mais nada, ninguém, nenhum lugar que me aceitasse. E quando eu cheguei em um grupo de Narcóticos Anônimos, quando me apresentaram o grupo, que eu cheguei lá, pô, fui tão bem recebido, sabe? Eu falei, caralho,
tanto lugar que eu andei, vim ser bem recebido num lugar desse. Pessoas de igual, pessoas me trataram como igual, né? Igual a elas. E eu continuei voltando. E hoje eu não me sinto obrigado a ir a um grupo. Hoje eu vou porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu preciso, lógico, né? É uma recuperação contínua na vida, né? É lutar cada dia contra as minhas vontades. Imagina tu lutar contra a tua vontade, contra aquilo que tu achava que era essencial para a tua vida. Tu não podia ficar sem aquilo. E hoje eu consigo viver muito bem melhor sem uso de droga. Agradecer a todos vocês e deixar aí uma mensagenzinha, pequena mensagenzinha mais direta, né? A quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Se você tem algum problema com droga ou alguma substância que altere sua mente e seu humor, faça que nem eu, que nem milhares de outras pessoas, lhe dê uma oportunidade. Lhe dê para si uma oportunidade de mudança. Que eu garanto que vai ser bem melhor a sua vida. Obrigado a todos. Ah, tu é doido, é forte Não demais. deixa de bicho. ser hoje uma coisa que você não tinha. Hoje você vive um propósito. Você perdeu o propósito de vida e hoje isso que você está fazendo aqui também faz parte do propósito, que é ajudar aqueles que não têm essa coragem de dar o primeiro passo, né? Porque com um depoimento desse daí, você ajuda muita gente, toca sempre em alguém. E aí já vem a resposta de pessoas que não sabem por quê que serve. Mas se toca uma pessoa que não é adicto, imagina a pessoa que é adicto, que vai, eu vivi isso, eu sei o que é isso, eu fui expulso da sociedade, tudo que esse cara tá falando é minha vida. Então isso para você é um propósito, tá tocando na vida de alguém. Isso que você disse aí é demais, dizer, ó, aceita, se permite te ajudar, porque eu sei que vai dar certo, porque eu vivi isso, eu fiz isso, e a Narcóticos Anônimos me ajudou. Então venha, aceite o braço, a mão da Narcóticos, venha pra cá, que assim como você vai restaurar a vida de muita gente, né? É verdade. Tu é doido, rapaz, foi forte demais, velho, igual você disse. Imagina um cara que é adicto, você narrou a vida de milhares de pessoas. Só Que é contando o que desse ele jeito, viveu, só, né? só. Não é minha história de ninguém, é a história dele. E assim A realidade funciona dele. na Narcóticos Anônimos. Tem 10 pessoas, cada um conta a sua história. E aí vai tocar em alguém, e para isso a gente vem através do Dr. Cash também para impulsionar isso e a sociedade saber o que é, né? Saber que existe sim uma pessoa, um amigo, existe sim quem possa ajudar de alguma forma. Como você falou, que existe o ex-drogado, né? Que a sociedade condena muito. Agora eu tenho uma pergunta desse primeiro passo, que você mesmo falou, que não é fácil cair e dizer eu tô doente, eu vou procurar. Como foi esse primeiro passo? Senão eu vou atrás. Porque você chegou no fundo do poço, da família condenar, de ninguém aceitar, eles vai te tratar. E aí? Rapaz, o primeiro passo é ir na Narcóticos Anônimos, os membros, nós membros, né, tem até costume falar, né, que é o passo mais difícil de dar, né? Mais longo. Mais longo, né? Porque imagina eu dizer para mim mesmo que eu sou doente, que eu não posso, eu posso fazer tudo nessa vida, eu não posso usar droga. E o primeiro passo para me aceitar, cara, foi com muita luta, sabe? Foi passinho devagar, até que chegou um ponto na minha vida, que de tanto todo mundo dizer que eu era doente, que eu precisava de ajuda, que minha vida estava acabando, que eu estava acabando com a minha vida, não eram os outros, era eu mesmo. E eu conheci uma pessoa, né? E hoje um membro, né, de Narcóticos me convidou para me fazer parte, para me conhecer essa irmandade. Quando eu cheguei lá, eu me identifiquei logo de cara, sabe, com as partilhas.
quando você foi, você ainda não tinha aceitado Não, eu ainda, né? fui o cara Foi atender o convite do amigo. do amigo, me incentivando aí, me incentivando, eu fui. Quando cheguei lá que eu vi, eu me identifiquei, né? Mas naquele momento ali eu disse, não, eu não tenho um problema que nem esse. Eu não sou doente. Eu não sou doente. Não, minha vida é diferente. Eu não tenho problema que Esses nem- caras aí estão lascados, viu? Eu tô de Esses boa. caras Não é bem assim, não. Não é bem assim como eles estão dizendo, não. Eu consigo parar, sabe? Aí, ao passar dos dias, eu fui de novo, né? Porque o adicto, ele é curioso. Tanto é que eu usei droga, né? Para curiosidade, né? Aí eu fui de novo, fui voltando, até que eu falei, eu sou esse cara aí mesmo. Meu problema é mais sério. Eu fui mais além, meu problema é mais sério do que o deles. Aí agora sim, agora eu sou mais pior do que Eu não isso. sou igual ele não, só é pior. Porque, cara, eu não conseguia, sério mesmo pra vocês, eu não conseguia passar 1 hora sem usar droga. 1 hora. Chegou a esse ponto, né? Cheguei ao ponto de não passar 1 hora. Se eu não estava conseguindo controlar o meu uso, como é que eu ia controlar a minha vida, cara? Aí eu tive que ajuda, né? E ver o sofrimento também, né? E eu Porque passei. ver o sofrimento da família e saber que é a gente que causa, isso aí também rasga muita gente, né? Machuca demais. muito. Depois que usou ver o sofrimento. É complicado, é muito pesado. Eu fiz muita gente sofrer. Muita gente que gosta de mim. Muita gente que queria me ajudar. Minha família sofreu muito. Minha esposa era guerreira, sabe? Ela passou por momentos muito tristes ao meu lado. Eu sofri muito no meu uso. Quem mais sofreu fui eu. E foi quem usou, foi quem foi expulso dos lugares, foi quem foi excluído da sociedade, essa sociedade, né? Mas minha família também sofreu muito, sabe? Minha mãe não dormia à noite, meu pai não dormia à noite. Quando eu saía, eles só esperavam a notícia ruim, né? E hoje, minha mãe dorme, meu pai dorme. Eu saio de casa, minha esposa fica tranquila, porque ela sabe para onde eu estou indo, sabe o que é que eu vou fazer. Coisas que antigamente nem eu sabia o que era que eu ia fazer. Confiança. E confiança. Interessantíssimo, viu? Você é doido. Hoje você sabe que viu? tem o controle, né? Hoje você tem o controle, né? Daquilo que você quer fazer. E por isso que faz parte da narcótica para poder manter esse controle, que é exatamente como é que você disse, como é que ele falou, o desejo de vontade, contra a vontade. Hoje você tem esse controle, né? De lutar contra certas vontades. Hoje com a ajuda de Narcóticos Anônimos, a ajuda dos companheiros, de um grupo, hoje eu consigo me controlar em alguns Aspectos, né? algumas vontades. Né? A nossa literatura fala que o preço da recuperação é a nossa eterna vigilância. Esse é o preço da recuperação. Se vigiar, né? Porque uma recaída, ela nunca vem do nada. Ela nunca é do nada, né? São uma série de fatores que o adicto vai cometendo e não percebe, né? Que tá... tem uma frase em NA, se eu não me engano, é no segundo passo, que eu gosto muito dela e eu uso ela para a minha vida. Que fala da questão da insanidade. Insanidade para Narcóticos Anônimos é cometer os mesmos erros esperando resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Não vai ter. Se eu quero algo novo, se eu quero algum resultado novo, eu tenho que fazer algo novo. Isso é um fato. Isso é um fato.
né? É por isso, né, que não existe nível seguro para o uso de drogas para um adicto. Não interessa o tempo limpo dele. Não interessa. Tempo limpo é o tempo que o adicto está abstenho de todas as drogas. E esse tempo limpo, ele só vai valer para o dia de hoje. É lógico que com o passar do tempo, a gente ganha uma certa experiência, uma certa confiança, né? Mas eu tenho que ficar sempre me vigiando, me policiando, frequentando regularmente as reuniões de NA, o serviço NA, né? Ajuda muito na recuperação, né? Senão, novamente, eu vou querer meter o dedo na tomada, achando que dessa vez não vai dar choque. Dessa vez não vai dar choque. E esse controle, uma vez perdido, não recupera mais. Perdeu o controle, não tem mais volta. O que funciona em NA, como o companheiro pastor, né, é essa empatia, né, que existe em Narcóticos Anônimos, né? Essa identificação, né? Parece que um companheiro, quando fala, ele está falando de mim, sabe? Minha primeira reunião em NA foi em Teresina, funcionava na Vermelha, por trás da igreja da Vermelha, numa sala lá da paróquia. Foi um companheiro que me recebeu, o companheiro já até faleceu. O companheiro me recebeu, fui mais a minha irmã e a esposa do meu pai. Isso há 12 anos e 10 meses atrás. Na verdade, eu nem queria ir para a reunião, sabe? Eu nem queria ir. Fui até para dar uma satisfação para minha irmã, para a esposa do meu pai, que quisesse que eu fosse, eu fui. Nesse dia, tinha uma troca de ficha, porque nós comemoramos nosso tempo limpo, né? A gente tem lá umas fichazinhas de ingresso, ficha de tempo limpo de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, de 18 meses, né, 1 ano e meio, e de múltiplos anos, que é assim, que a partir de 2 anos. A partir de 2 anos, o adicto só troca de ficha de ano em ano, né? É uma ficha preta que você recebe, 2 anos. Nesse dia, tinha uma troca de ficha de um companheiro de Campo Maior de 1 ano, né? Chamou lá um companheiro para fazer a troca da ficha dele, bateram palma para ele e tal. Eu não falei, tá? Mas minha cabeça doente, né, na época, né, minha cabeça muito doente ainda, da doença da adicção, do uso compulsivo e obsessivo de drogas, dizia que aquilo era só um teatro, né? Porque não era a minha realidade, né? A minha realidade naquele momento era de usar drogas de 10 em 10 minutos. Era a minha realidade. A minha realidade na época era essa. E como é que uma pessoa poderia estar com 1 ano sem uso de drogas? Isso é mentira. Né? A minha cabeça, rapaz, isso é conversa fiada, sabe? Mas eu fiquei na reunião até o final e tal. E o tempo foi passando, eu fui voltando para a reunião, o tempo foi passando, eu fui voltando para a reunião. Eu fiz minha troca de ficha de 1 mês, fiz minha troca de ficha de 2 meses, e chegou o belo dia de eu fazer a minha troca de ficha de 1 ano. 2 dias antes de eu fazer a minha troca de ficha de 1 ano, eu procurei esse companheiro, sabe? Eu procurei ele em todo lugar, cara. Liguei, perguntei se alguém tinha visto o companheiro. Eu queria dizer para ele que ele não estava mentindo, sabe? Eu queria dizer para ele, sabe, cara? Já com outra cabeça. Sabe? Companheiro, é possível,
passar um ano sem uso de drogas, sabe? E hoje eu creio em algo muito maior, sabe? Hoje eu creio que existe uma vida sem droga. Tá? Existe uma vida sem droga, sabe? E tudo isso foi Narcóticos Anônimos que me deu, sabe? Foi a experiência de companheiros, foi a prática dos 12 passos, foi apadrinhamento, foi o serviço NA, foi o continuar voltando às reuniões de Narcóticos Anônimos, sabe? Foi a ajuda, lógico, da família, de amigos, sabe? Eu devo minha vida a essa irmandade, sabe? Eu achava, sinceramente, né? Que eu era uma pessoa fadada a morrer usando droga, né? Eu já estava tão acostumado com percas que perder um ou mais, para mim, não fazia mais nenhuma diferença, sabe? E quando eu cheguei em NA, eu comecei a ganhar muita coisa, sabe? Bom, como o companheiro partilhou, né? A primeira coisa que voltou foi o respeito, autoconfiança, né? Isso é muito bom, sabe? E devemos de mais coisas. Tudo que eu sou hoje, sabe? Todo homem que eu sou hoje, eu devo a essa irmandade, sabe? Tem outros locais que funcionam, né? Igrejas, religiões, tem outros locais que funcionam. Mas nós estamos aqui hoje para falar de Narcóticos Anônimos, né? E o que deu certo para mim foi NA. Né? O que funcionou para mim foi NA. Porque foi dentro de um grupo de NA onde eu fui me conhecer. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Né? Lá eu me encontrei. Hoje eu sei do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, sabe? Sou muito grato a essa irmandade. Chegou ao autoconhecimento. Exatamente. Tão buscado. E é através Não. dessa... Não, nem tão buscado. Tão buscado, eu acho que é a palavra errada. Tão querido, mas ninguém busca. Mas de certa forma, como eles falam, eles nem sabiam que era possível. Então como é que você busca uma coisa que você sabe que nem é possível? Se o rapaz e o companheiro você nem encontrou. Não, nunca mais, Carita, eu procurei esse cara, eu procurei demais. Os companheiros que estavam na época, na reunião, eu ainda vi dois. Rapaz, já aquele cara, tu lembra? Lembra, rapaz, cadê esse cara? Eu não sei não, sumiu de um jeito, não sei se faleceu, não sei, não tenho notícia dele, acredita? Isso é um atento, porque não tem registro de nada, né? Você vai lá, participa, pronto, interessante. E aí, agora, o NA, os Narcóticos Anônimos, tem um evento, né? Que é nacional, que acontece agora dia 1º na região do Nordeste, não é isso, no Piauí? É no Nordeste, Pronto, fala pra nós aí que evento é esse, como é que funciona, achei bem interessante. Muito obrigado, João Paulo. Nossa região, porque Narcóticos Anônimos ele é dividido por regiões. A Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos, né, que é a ABNA, hoje são filiados nela 10 regiões, né? Tem a região Raul Brasil, a região Grande São Paulo, a região Minas, e assim por diante. E a nossa região é a região Nordeste, né? E foi feito um projeto na região Nordeste chamado Projeto Levando a Mensagem. Esse projeto ele era dividido em 3 etapas. Hoje nós estamos terminando a 3ª etapa, né? Que é onde a gente vai fazer os serviços de NA. Já foi feito no estado de Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e agora chegou a vez do Piauí estar fazendo esses serviços. Vai ser feito em Pedro II, né? Parnaíba, Cocal da Estação, Tianguá, Viçosa, São Benedito,
piripiri, cocal de telha, capitão de campos. Então, são vários serviços que a NA oferece de maneira gratuita para a sociedade. Nós temos um serviço chamado IP. É esse serviço que nós estamos fazendo hoje, que é a informação ao público. A gente leva essa mensagem para toda a sociedade de um modo geral. Nós temos um serviço também chamado HI, que é Hospitais e Instituições, aonde a gente vai levar a mensagem nos locais onde essas pessoas estão impossibilitadas de ir para nossos grupos, que é em cadeias, prisões, penitenciárias, casas terapêuticas, hospitais, enfim. Nós temos também outro serviço chamado LDA, que é o nosso Linha de Ajuda. Hoje o nosso Linha de Ajuda é uma parceria com o governo federal, né? Ele é um número gratuito, como Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro, é o 132, bem simples de ser decorado. 132, funciona 24 horas, qualquer hora, qualquer dia que você ligar, vai ter um membro atendendo sua ligação. Então você que tem problema ou que acha que tem problema com drogas, se ainda teme ir aos nossos grupos, a família que queira saber mais um pouco como funciona a nossa Irmandade, ligue para esse telefone, 132. E lá você vai ter todo tipo de ajuda. Nós temos serviço de LA, que é longo alcance. Esse serviço é de NA para NA mesmo. São serviços de ajuda mútua. Um grupo ajuda outro grupo, um CSA ajuda outro CSA. São ajudas dentro da própria Irmandade. Local que o grupo está mais carente, está mais necessitado, a gente vai lá, dá total apoio, faz o serviço, né? E nós temos também o serviço chamado de SRTL, que é as nossas revisões de nossas literaturas. Todas as nossas literaturas, ela vem dos Estados Unidos, ela vem em inglês. Então, é esse subcomitê de tradução e revisão de literatura. São os próprios membros, né, que falam inglês, que sabem tradução, que fazem toda essa tradução para o português, e assim é feito em outros países, traduzido para o alemão, para o espanhol, enfim. É esse serviço de DNA que é feito, né, também. Então, assim, é uma gama de serviços que a NA presta para a sociedade, volto a dizer, de forma inteiramente gratuita, né? Até porque nós temos a nossa 7ª tradição, que ela diz que um grupo de NA ele deve ser totalmente autossustentado. Então, nós não recebemos e não aceitamos contribuições de fora. A gente pode até fazer um serviço em parceria, mas de maneira totalmente gratuita, né? E assim, muito obrigado novamente ao podcast DrCast. Então, eu só queria reforçar o nosso linha de ajuda, 132, liguem, tirem suas dúvidas, conheçam mais sobre nossa Irmandade, vejam a grandeza de NA, as pessoas que NA salva vidas. Hoje nós temos mais de 70 mil reuniões por semana no mundo todo. A gente tem mais de 4 mil reuniões nos grupos do Brasil, né? Só no Brasil.
Hoje no Brasil nós estamos em todas as capitais, né? A gente está em mais de 800 cidades aí no Brasil. Então ela é uma irmandade mundial muito grande. Queria deixar também aí o nosso site, que é o www.na.org.br. Acesse o nosso site, lá você vai ver muita coisa bacana, lá você pode tirar muitas suas dúvidas. E as nossas redes sociais, que é na.org, Facebook, Instagram. Hoje nós estamos também no YouTube. Não, é no TikTok, viu? A gente está também no TikTok. No YouTube, quem presta um serviço para o YouTube é a nossa região Nordeste. Lá a gente tem também nosso podcast, nossa região, no YouTube, podem acessar lá. E muito obrigado mais uma vez ao podcast, DrCast. Passar a palavra para o meu companheiro, para ele estar também aí fazendo as suas considerações aí. Só agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando sobre um pouco de Narcóticos Anônimos, né, e trazendo essa irmandade que vem salvando minha vida, né, como eu falei, e deixar um recado, né, quem se sentir tocado, né, em procurar essa irmandade, não tenha vergonha, não deixe ter nenhum empecilho em se ajudar, né. Fica ali no prédio da maçonaria, como o companheiro falou, e estamos aguardando quem chegar, de braços abertos, como foi feito para mim. Obrigado. E pode até fazer um cortezinho aí, se você acha que tem controle, que ainda não é adicto e que está com vergonha de ir na reunião, liga 132, LDA. Rapaz, isso é louco, é? Eu agradeço a vocês Boa. por estarem aqui compartilhando um pouco da irmandade de vocês e da vida pessoal de vocês, das experiências que tocou até nós, que não somos adictos. Pelo menos nós achamos, né? Ou não. Não sei. Se precisar dar eu posso me Não tem nadinha não. Imagine quem está assistindo que quando vocês falam, como você mesmo falou, lá eu acho que o pessoal se encontra porque é justamente isso. Não é uma história inventada, não é um negócio de novela. É você tá contando a vida do cara. Ele se enxerga naquilo. Esse cara, é igual você falou, rapaz, minha vida não é desse jeito não. Quando você se tocou, rapaz, minha é pior. Então eu agradeço muito vocês e o podcast está sempre aberto para isso, para quebrar tabu, para levar informação à sociedade e para cada dia a gente ser melhor e fazer o melhor. E como a gente trata aqui, que é a internet, pronto. Tá, como é que você fala? Imortalizado. Acabou, tá lá no canal, daqui a 10 anos nós vamos assistir isso aqui. Vocês, todo mundo, então tá lá, tá imortalizado. E que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, isso aí depende de você. Pra compartilhar, pra mandar, pra comentar, pra levar essa mensagem de paz, essa mensagem de luz, essa mensagem de ajuda. Foi show demais. Que também é um propósito nosso também, de repassar. O conhecimento ele não pode ser guardado. O conhecimento ele tem que ser repassado, tem que ser distribuído. E esse é um propósito nosso de criação também do podcast, é repassar para o mundo inteiro todo esse conhecimento, todo esse depoimento. E assim vamos encerrar o nosso podcast de hoje, agradecendo a NA, agradecendo os membros que aqui estão presentes. E muito obrigado.